Olá, meu querido. Olá, minha querida, tudo bom? A paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Oremos. Amado Deus, eterno Pai, diante do teu Filho amado Jesus Cristo, que eu entrego minha vida nas tuas mãos e peço a ti que me dê sabedoria, que possamos aprender mais e mais na tua palavra, para que vidas sejam edificadas através do santo nome de Jesus. Amém. Olá, querido, tudo bom? Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava, e dava graças a Deus, graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O tema desse estudo é Daniel, adorador radical, volte às origens. Então, irmãos, para entender o que acontece nesse estudo aqui, eu tenho que examinar e saber que Daniel não estava numa situação favorável. Não estava numa situação favorável. Né? Ele estava passando por um momento de exílio, ele estava cativo, né? Ele estava no cativeiro babilônico e tinha uma certa liberdade, mas não era total liberdade. E eu vou dizer para você e para mim também que nós temos que pegar o exemplo de Daniel, esse exemplo de excelência, e trazer para a nossa vida. Porque eu sei que quando nós nos convertemos, né, no início da caminhada, você já foi mais fervoroso, também já foi mais fervoroso. Nós buscávamos mais. Quem, né, ia para as orações, para as vigílias, escola bíblica, e queria estar quase que deixasse, ia morar dentro da igreja, né? Por quê? Porque é aquela coisa da vontade, do desejo de estar na presença do Senhor. Isso é muito bom. E isso não pode se apagar. Né? A Bíblia fala em Levítico 6, versículo 13, que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E o que eu vejo aqui nesse texto, por isso que eu dei esse tema, que Daniel é um adorador radical, e radical vem a origem da palavra raiz, né? A pessoa que tem suas origens, ele está ali, ó, eu tenho raiz. E ele, mesmo na situação adversa, contrária, por estar num lugar que não era propício, uma cultura diferente da sua, ele não baixou a sua guarda diante das circunstâncias, e ele continuou permanecendo como fiel, e a sua vida sem uma questão de alguém pudesse imputar a ele alguma acusação, alguma afronta contra ele. E eu falo para você que se manter nessa posição não é fácil, porque nós vivemos num mundo que é tanta luta, é tanta batalha que se levanta, que muitas vezes a nossa fé há um confronto. Mas eu venho aqui não como um super crente, mas como alguém que quer passar algo espiritual para a minha vida e para a sua vida também, porque primeiro a espada vai cortar aqui para mim, depois, né, depois todo cortado, todo laminado pela espada, eu vou tentando passar algo para você. Então é necessário que nós venhamos ter raiz, é necessário que nós venhamos voltar às origens, a buscar o Senhor como você buscava. Lembra quando você entrava no seu quarto, na oração, dobrava o seu joelho, falava com Deus, Deus ouvia o seu clamor. Quando você cantava, as pessoas sentiam a presença de Deus. Quando você abria a Bíblia, Deus te revelava e continua te revelando ainda, né? Alguns mistérios dentro da palavra, você estudava, conhecia e ardia no teu coração o desejo de buscar as almas. Então isso não pode morrer. Mas o que eu entendo nesse texto de Daniel, e por ele ser uma pessoa radical de raiz, é porque tem algumas particularidades no texto que mostram que ele tinha que ele não mudou, ele mesmo não estando na sua terra natal, ele continuava com os mesmos costumes, ele continuava com o mesmo objetivo. Irmãos, estamos quase chegando lá, o Senhor virá arrebatar a igreja. Então é necessário nós continuarmos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo que nós fomos alcançados. Veja como acontece com Daniel. Olha que uma linda esse texto. No capítulo 6, versículo 3 diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Sabe o que quer dizer isso? É quando o rei olha para Daniel e fala assim:
se esse homem é diferenciado, esse homem tem algo que é sobrenatural. Eu olho para ele, eu vejo uma virtude, eu olho para ele, eu vejo graça, eu vejo o espírito, eu vejo excelência nesse homem. E quantas vezes também as pessoas olhavam para você, para mim, e falavam assim, olha, eu estou vendo algo diferente. Que isso volte, ou se você não perdeu, glória a Deus, mas se você está desanimado, foi confrontado com as circunstâncias, com os problemas, que nesse momento você tenha reencontrar essa unção, esse poder que foi lhe dado, e você venha ser cheio. Mas Daniel, mesmo com a circunstância, ele não mudava. Isso é impressionante. Falo para você que isso me impressionou muito no texto, né? Por mais que eu conheça esse texto há muitos e muitos anos, mas toda vez que nós nos aprofundamos e lemos esse texto, fala assim, meu Deus, como Daniel foi um homem acima da média. O versículo 4 diz assim, então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Meu irmão, olha como esse homem ele era diferenciado, como esse homem fazia diferença dentro do ambiente que não era favorável. Daniel está sendo, olha só como eu vou dizer para você, nós estamos todo dia, tem gente observando o modo que você pensa, o modo que você fala, o modo como você age diante das dificuldades, e há uma nuvem de testemunha nos observando o nosso testemunho. Como é que nós nos procedemos diante das dificuldades, diante das lutas? Será que nós somos resilientes? Será que nós desanimamos no início? Ou será que nós murmuramos também? Mas aqui não tinha nada para acusar esse grande homem de Deus, o profeta Daniel. Olham para ele e falam assim, não tem que acusar esse homem. Então a gente tem que arrumar um jeito. E o que acontece? Vamos tentar fazer algo que, procurando na sua lei, no seu conhecimento, naquilo que ele segue, que venha a ser contraditório. Quer dizer, eles sabiam muito bem quem era Daniel. Eles sabiam que Daniel era fiel. Sabiam que Daniel era temente. Então eles tentaram fazer as virtudes que Daniel tinha, a insistência, a oração, o clamor que Daniel fazia, levantar uma armadilha contra ele, usando aquilo que ele tinha de melhor. Hoje em dia, não quero falar mal, mas não está tão fácil de envergonhar, né? Porque alguns têm perdido a sua origem. Nem precisa se levantar nenhum decreto, como foi feito com Daniel. Mas no dia de hoje, infelizmente, está sendo fácil levantar acusação, porque o testemunho não tem sido muito edificante. Mas tudo bem, nós estamos aqui para melhorar, para buscar, para clamar e buscar a presença do Senhor, invocar Ele enquanto está perto. E o que acontece com Daniel? Levantam aqui um decreto, né? Vão até o rei para poder fazer uma pegadinha contra Daniel, porque eles sabiam com quem estavam lutando, com quem estavam lidando. Ao invés de tomar conta deles, eles ficaram tão cegos que eles só pensavam o seguinte: nós temos que destruir esse homem, temos que envergonhar esse homem, temos que dar fim a esse homem. Eu sei que tem pessoas que têm intenção, têm o mal e querem destruir a tua vida, que se levantaram contra você, contra o seu ministério. Mas te dizer uma coisa, se levanta, vai, meu irmão, prossiga. Deus está te dando uma oportunidade de você restituir seu ministério, a sua família, a sua casa, os seus negócios. É hora de nós nos colocarmos de pé como reis, como profetas, como sacerdotes nessa terra e vencermos, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. É hora de se levantar. Mas o que acontece aqui? Daniel fica sabendo, eles fazem um decreto que era o seguinte: se alguém se posicionasse a adorar a qualquer Deus, no texto está dizendo qualquer Deus, no período de 30 dias, seria acusado, receberia acusação, seria levado e seria jogado na cova dos leões. E esse decreto não poderia ser mudado em hipótese alguma. Olha como é que Satanás prepara de uma maneira bem sutil para te colocar, para nos envergonhar. Quando você pensa que você entrou que a batalha, não é nada demais não, tá tranquilo. Não, irmão, estamos passando tempo de grandes lutas, de grande perseguição, tá? O que é levantado nos dias de hoje é para te envergonhar mesmo, é para massacrar a tua vida espiritual. Mas vamos aqui para o texto, o que acontece? Só que Daniel não se intimida.
Daniel não fica intimidado. A Bíblia vai dizer que ele, versículo 10, ele chega na sua casa, no seu momento ali, e as suas janelas eram abertas de frente à cidade, e ele fazia oração 3 vezes, ele orava 3 vezes ao dia. Mas ele orava assim porque ele queria aparecer? Não, ele era radical. Ele não perdeu as suas origens. Ele sabia muito bem o Deus a qual ele servia, e ele não ia negar a esse Deus em hipótese alguma. Então, o que acontece? Ele dobra os seus joelhos, começa a falar com Deus, começa a clamar. E o que acontece aqui? Os inimigos dele se levantam, veem e falam assim: opa, pegamos ele no flagra. Olha que situação, né? Pegamos ele no flagra, meu querido. Se for pela justiça de Deus, se for por você pregar o evangelho, que você venha ser preso, que você venha sofrer o dano, venha sofrer a causa, mas ser fiel até a morte. É o que está escrito em Apocalipse: dar-te-ei a coroa da vida. Daniel, ele não quis saber das circunstâncias. Lá a palavra foi dita: vai ser jogado na cova dos leões. Imagine que fim triste poderia ser com ele, mas ele não está nem aí. Ele não está preso ao sistema que o acusava e que o tentava amedrontar. Ele permaneceu fiel. E a Bíblia me diz que ele é lançado na cova dos leões. Depois, de um certo momento, o rei, né, fica incomodado com aquilo. O rei gostava muito de Daniel. E vou ver versículo 20, está escrito assim: e chegando ele à cova, chamou por Daniel o rei. Com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente, olha só, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-se dos leões? Em versículo 21 diz assim: então Daniel falou ao rei: vive, ó rei, eternamente. Versículo 22: o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E diz o texto, versículo 24: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os seus ossos. Então, irmãos, fique firme na promessa, continue sendo um adorador. Daniel, adorador radical. Volte às origens, continue. Lembra, vai lá, meu irmão, vai lá, volta, se organiza espiritualmente, tome uma postura, uma posição de fiel, de crente fiel. Deus vai te abençoar, Deus é contigo. Fale melhor o teu rico coração, tá? Que Deus continue te dando graça, a tua casa, a tua família e teus negócios. Deus está abrindo porta para você nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Se você gostou do vídeo, se você foi agraciado por esse momento, puder compartilhar, compartilhe. Se puder, dê o seu like. Se puder também se inscrever no canal. Estamos aqui e todos os dias vou estar trazendo alguma parte da palavra de Deus para a sua vida, para o seu nível espiritual. Deus te abençoe e te dê graça no nome de Jesus.